como combinado, hoje a gente começa uma série de aulas gravadas de História do Brasil. Seja bem-vindo, espero que você aproveite. Até mais. Essa imagem é uma imagem tradicional, uma pintura histórica, né? Uma pintura com um valor simbólico muito forte, né? Presença de vários navios holandeses chegando na Baía de Todos os Santos. Você sabe onde fica isso? Nós estamos falando de o quê? De Salvador, nós estamos falando, moçada, da Bahia, né? Claro que essa pintura em especial retrata a chegada dos holandeses no Brasil, uma invasão holandesa, que é, sem dúvida nenhuma, o auge da nossa aula de hoje, tá? O auge da nossa aula de hoje. Bom, então a gente coloca o título que você já viu, né? No primeiro slide, né? Ali com a logo do colégio. E o título é esse do nosso assunto de hoje, tá? Invasões estrangeiras, ok? Vamos entender como é que isso se deu e por que isso se deu. Vamos que vamos. Dá uma olhada aí, ó. Motivo. Moçada, quando eu coloco motivo, eu quero que vocês entendam, claro, o que provocou as invasões de estrangeiros, né? Na visão de Portugal, outros países que atacaram o Brasil no século XVI e no século XVII, que a gente vai trabalhar, tá? Bom, o motivo, sem dúvida nenhuma, é fácil de você entender, porque você é um cara estudioso, atento, né? E saltitante aí nas suas emoções. Você sabe muito bem que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado meio que exclusivista, né? Foi um tratado entre Espanha e Portugal, né? Por meio do qual se dividiu o que nós chamamos de Novo Mundo, né? Entre esses dois países que na época foram os primeiros a se lançarem às aventuras das grandes navegações, né? Essa divisão, ela, portanto, ela excluiu outras nações, né? Excluiu Inglaterra, excluiu França, excluiu Holanda. É evidente que esses países foram excluídos, né, porque também não se encontravam na mesma situação, né, de Portugal e Espanha. A Inglaterra estava vivendo no século XIV guerra de 100 anos, a França, né, fazendo guerra com a Inglaterra. A Holanda, a gente sabe muito bem que a Holanda era uma espécie de colônia da Espanha. Então, assim, eles só vão começar a se preocupar de fato com o processo de colonização quando eles, de certa forma, conseguirem estabilidade política, conseguirem paz, né, armada, tudo bem? Isso é um momento, então, nesses países, esse momento de paz e estabilidade política, ele vem depois de Portugal e Espanha, tá? Então isso é fundamental que você se lembre. Bom, é claro que o Tratado de Tordesilhas ele vai gerar uma série de reações por parte dessas nações que não foram convidadas a participar da divisão desse novo mundo, e esse novo mundo que poderia e vai, né, de fato, apresentar uma série de riquezas interessantes para todas as nações que nessa época, no século, final do século XV, início do século XVI, já viviam, né, o renascimento comercial, o renascimento urbano, a retomada do comércio, enfim. Então, o capitalismo aqui, ele acaba por atrair, né, de certa forma, uma série de oportunidades, né, comerciais, ou passa por gerar uma série de oportunidades comerciais, sempre, né, objetivando o lucro, né, porque você sabe que esse é o coração do sistema capitalista. Bom, esse é o grande motivo, né? Franceses, ingleses e holandeses vão questionar a divisão do Tratado de Tordesilhas, divisão do Novo Mundo entre essas duas nações, e como espanhóis e portugueses não vão abrir mão dessa divisão, esses caras então, violando o tratado, rasgando o tratado, vão atacar as colônias, especialmente nas colônias da América, né? Lembrando que Portugal também tinha colônias ali no litoral da África, o litoral ocidental, tinha colônias lá no Oriente. A Espanha, nesse primeiro momento, não, né? O que ela vai ter é justamente o acesso às colônias da América, né? Chamada América Hispânica, assunto que a gente vai também trabalhar em certa medida. Bom,
Eu trouxe para vocês aqui, inclusive, uma frase do rei, na época chamado o rei Francisco I, o rei francês. Ele declarou em 1540, alguns anos depois, a seguinte frase: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este, né, dividirá o mundo. O que ele quer dizer, galera? Ele quer dizer de maneira irônica assim, que se vocês dividiram o mundo entre vocês, então prove, né, que isso foi de fato dado a vocês e não a todos os outros povos. Ou seja, lembre-se que o Tratado de Tordesilhas ele foi corroborado, ele foi chancelado pela Igreja Católica. Os franceses vão questionar isso, vão dizer, olha, vocês estão querendo dizer então que Deus dividiu o mundo entre espanhóis e portugueses? Então mostre aí para mim o testamento de Adão, que é o primeiro ser humano, né, criado por Deus, aí mostra o testamento que prove que esse território, então esses territórios, nossos territórios, pertencem a vocês. Bom, com essa ironia, ele fazia aquela crítica, né, ferrenha ao Tratado de Tordesilhas, né, que vai ser o grande motivo das invasões, ok? Bom, vamos que vamos. Eu vou falar com você, vou trabalhar com vocês aqui basicamente 3 invasões, tá? Que aconteceram entre os séculos 16 e 17. A primeira delas são as invasões inglesas, sim. Os ingleses também atacaram. No nosso trabalho, né, nossa frente História do Brasil, nós estamos falando de invasões estrangeiras sobre, né, o Brasil. Então, invasões inglesas sobre o território colonial brasileiro, tá? E o ataque dos ingleses se deu por meio de pirataria, né? Para quem não sabe, os piratas também eram chamados de corsários. O que são corsários? Corsários são ladrões do mar, é a mesma coisa. Pirataria e corsários. Eu acho que existem algumas especificidades do termo corsário, tá? O corsário é um pirata contratado pelo governo de um país, tá? Mas é um pirata com um contrato, pirata com acordo entre, um pirata com acordo com certos governos, mas a ideia básica é a mesma. O Brasil sofreu uma série de ataques de piratas, né, em seu litoral. Né? Isso é a marca do que nós chamamos de invasões inglesas, tudo bem? Ataques e saques, ou seja, roubos, né, a portos brasileiros. Então, os ingleses atacaram diversos portos brasileiros, saquearam esses portos. Lógico que eles estavam atrás também de uma grande riqueza que vai marcar, né, a economia brasileira nesses primórdios do pau-brasil. Tá? Roubaram muito. E roubaram também, galera, muito açúcar. Lembrando que o açúcar tinha um alto valor no mercado europeu. Né? E esse processo é um processo que até teve, né, inúmeros momentos críticos. A gente tem aqui um dado para facilitar a sua vida. Eu não vou ficar falando para vocês aqui de todos os ataques, enfim, porque não é o nosso objetivo. Mas entre os anos de 1582 a 1595, né, nós tivemos uma série de ataques, né, de piratas, né, de vários piratas, não só do mesmo, de um pirata, ok? Eles atacaram o Porto de Santos, que é a região de São Paulo, atacaram, né, o Espírito Santo, muitos ficaram famosos, né, e ricos por conta disso, por outros ataques, e atacaram também, né, a região do Nordeste brasileiro, a região de Recife. Né, foram esses 3 grandes alvos desses piratas. Olha, existem inúmeros, né, livros e relatos e trabalhos acadêmicos a respeito dessa pirataria, cara, é muito bacana. Se tiver interesse, né, a gente lembra do Piratas do Caribe, né, o filme, e a gente acaba até, muitas vezes, atribuindo esses ataques a um tipo de pirata independente, autônomo, que a gente lembra do Jack Sparrow, né? Agora, se você for assistir o filme Jack Sparrow, você vai observar um detalhe, cara. Ele sempre está ligado, né, à Inglaterra. Pode perceber, você vai notar isso. Tem essa questão de financiamento, apoio, acordo com governos. Isso é muito interessante. Bom, e aí nós temos as invasões francesas. Você que é estudante, você que é um aluno atento, né, você já deve saber um pouco sobre invasão francesa, ou invasões francesas, porque eu estou falando no plural, porque nós tivemos, né, basicamente 2 grandes invasões francesas, que tiveram um caráter diferente,
né, das invasões inglesas, tá? Não foram por meio de pirataria. Os ingleses, eles atacavam, saqueavam e iam embora, que essa é a característica, né, do pirata. O pirata, ele não tem o propósito de fundar colônias, de estabelecer ali, talvez por um tempo, para saquear com mais eficiência, claro. Mas ele não tem o objetivo de morar ali, ele não tem o objetivo de, né, de estabelecer colônia, povoamento e tudo mais, tá? Já os franceses já tiveram essa ideia, bem diferente. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um mapa histórico muito bacana, né, com as capitanias aqui, né, distribuídas, capitanias hereditárias, tá? Lógico que essa é uma visão mais antiga, afinal de contas esse é um mapa histórico, né? E esse mapa traz uma série de informações, além das capitanias hereditárias, a gente vai apontar os lugares que sofreram os ataques dos franceses, né? Nós tivemos duas grandes invasões francesas no Brasil. A primeira invasão se deu na região do Rio de Janeiro, lembrando que ainda não era chamado, né, de Rio de Janeiro, né, esse termo vai ser atribuído à região mais tarde, né, cidade também, que é o ataque entre os anos de 1555 e 1567, tudo bem? Durante esse período, os franceses, né, o soufflé, o pâté, né, os franceses atacaram a região do Rio de Janeiro e se estabeleceram, fundando colônias. Tudo bem? Eu trouxe aí, mostrei para vocês uma flechinha para que você consiga entender, né? Eles atacaram, então, esta região, esse mapa já está escrito aqui embaixo, é que você não consegue ler, está muito pequenininho, Rio de Janeiro, né? São Sebastião, no Rio de Janeiro, essa cidade vai ser fundada mais tarde. Bom, quem atacou? Franceses, né? Que franceses? Né? Os franceses, na época, se dividiam em dois grandes grupos políticos e religiosos rivais, tá? Você tinha um grupo que eram dos católicos, né, que detinham o poder político na época, o rei era católico, tá? Essa facção era a facção ligada à coroa, e uma outra facção, que era a facção dos protestantes, lembrando que no século XVI nós temos uma grande crise da Igreja Católica na Europa, chamada de Reforma Protestante, assunto que vocês tiveram no ano passado, no primeiro ano. Os protestantes sofriam uma série de perseguições dos católicos, perseguições religiosas, perseguições políticas, e muitos deles resolveram, então, buscar uma alternativa de vida. E é esse grupo que vem para o Brasil atacar o território e tentar fundar colônia. Por quê? Porque o bicho está pegando lá na França. Tá? Então seria uma alternativa de vida. Beleza? Então, diante da perseguição política e religiosa que esses caras sofriam, das perseguições, eles resolveram fugir para cá e fundar colônias aqui no Brasil. Por isso eu coloquei protestantes. Eu coloquei huguenotes, galera. Huguenote é calvinista, é um tipo de protestantismo. Lembrando que você tem o luteranismo, o calvinismo, né? Você tem o anglicanismo, tudo bem? O huguenote nada mais é que o calvinismo, de origem francesa, tá? Nasceu lá também o calvinismo, né? Na verdade na Suíça, mas enfim, assunto que vocês tiveram no passado. Eles chegaram a se estabelecer, fundaram uma colônia, cujo título é França Antártica, esse é o nome que eles deram à colônia, tá? E contaram principalmente com o apoio de tribos indígenas, especialmente o apoio de uma tribo, aliás, de várias tribos, uma confederação de tribos chamada de Confederação dos Tamoios. É legal isso, cara, porque assim, para os índios, tanto faz ser português, ser francês, ser inglês, para eles é tudo a mesma coisa. Se os franceses oferecem algo interessante aos índios, ou aliança, enfim, beleza, não, você não é português, então não aceito a sua presença. Para o índio é tudo igual. Se for ruim, é ruim, todos são ruins. Se for bom, todos são bons, enfim. Para ele é homem branco. Isso é muito interessante, né, cara? Porque muitos índios lutaram contra os portugueses, muitos índios resistiram à invasão de franceses, resistiram à invasão de inglês, enfim. Né? Para eles é tudo estrangeiro. Isso é legal. Bom, teve um apoio então do grupo dos tamoios, os índios tamoios. Isso é importante. Mas, né, depois de alguns anos, percebam, moçada, que 12 anos de presença francesa, eles acabaram sendo expulsos do Rio de Janeiro. Lembrando que quem expulsou foi Mendes Sá, junto com o seu irmão chamado Estácio de Sá, e inclusive acabariam por fundar mais tarde, né, a vila do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro hoje.
beleza? Bom, fizeram uma segunda invasão, não desistiram, atacaram pela segunda vez, mas dessa vez na região do Maranhão, lá no norte do território brasileiro, tá? bem distante do primeiro núcleo de invasão. Essa invasão foi de 1612 a 1615, tá? Ou seja, ela é mais curta, ela, né, leva menos tempo, né, de permanência. E o que precisa lembrar que também foi uma fundação de colônia, essa França foi chamada de França Equinocial. Então você tem a França Antártica e a França Equinocial. Ali também, assim como, né, surgiu São Sebastião do Rio de Janeiro, mas isso pelas mãos dos portugueses, depois da presença dos franceses, o governo ali português na região fundou São Luís? Não, quem fundou a cidade de São Luís, que vai ser conhecida como São Luís do Maranhão até hoje, foram os franceses. Por que tem esse nome São Luís? Porque na época o rei da França era o Luís, tá? Um dos Luíses, porque tem vários Luíses, né? Dinastia Bourbon, tudo bem? Em homenagem a esse rei, então a cidade ficou conhecida como São Luís e até hoje famosa São Luís, hoje é do Maranhão, né? Porque ela é brasileira e não, né, francesa, mas muito embora a sua origem tenha sido francesa. Bom, franceses foram expulsos na primeira, foram expulsos na segunda, mas uma coisa é certa, os franceses já estavam no Brasil há muito tempo, hein? Desde o início do processo de colonização, eles já exploravam a economia, né, a economia do pau-brasil, e também já exploravam um pouco da mão de obra do índio fazendo tal escambo. Então cuidado, hein? Ao mesmo momento que os portugueses exploravam essa riqueza, os franceses também. Então eles estavam há muito tempo. Agora eles se aprofundaram nesse processo, eles procuraram então se estabelecer como colônia. Tudo bem? Bom, e aqui eu trouxe para vocês, eu já cheguei a comentar, para a gente fechar essas invasões francesas, um filme. O filme tem nome, chama-se Vermelho Brasil, é uma coprodução Brasil-França, muito legal. E inclusive, né, tem a participação da Globo Filmes. Eu trouxe só um trailer para a gente assistir, para ilustrar um pouquinho essa aula. É um convite para que você assista esse filme também. Você encontra o filme Falha a Memória inteirinho, na íntegra, no YouTube. Tudo bem? Vamos lá. Só um trailer, galera. Baseado no livro Vermelho Brasil. Olha que legal. Chegada dos franceses. Welcome to my home. My name is João da Silva. Nicolas Duron de Villegagnon. Made to establish France Antarctica. I can supply you with anything you may need. Shovels, picks, gunpowder, food. Water? Yes, of course. This is the gateway to hell. You feel it? Yes. Engraçado que os franceses falam inglês, né? Ataque de índios. Lembrando que quando eles chegaram, encontraram não só Complete view índios, from the encontraram fort, from the também entire bay. We're portugueses, building in stone. It will take 5 years. Do it in colônias. one. Cost what it costs. Let me out! It's an ambush! Então aí você tem conflito de interesses, né? Franceses, portugueses, índios. I will kill 10 of you! For every one of us! Please allow her to reside beside our Father in heaven. Just? Who is this? This is my sister, Colombe. She's a savage? Muito interessante. Visão eurocêntrica, né?
scared. Us. It's a terrible sin. Gostou do filminho? Aliás, do trailer? Espero que sim. Então aproveite. Aproveite que você está em sua residência, aí no conforto do seu lar, da sua cama ou da sua poltrona, do seu sofá. E assista o filme, cara. Ele está integralmente no YouTube. E com uma qualidade sensacional. Qualidade muito boa. Vale a pena, né? Você assiste um bom filme, né? Estuda, faz análise, né? E aí, meu irmão, a história estará com você. A história estará com você, assim como eu, né? Bom, agora, galera, a gente vai falar sobre a mais importante invasão ou as mais importantes invasões. As invasões holandesas. Holandesas. É isso que importa. É o que cai em provas, é o que é cobrado em vestibulares, é onde o bicho pega, maluquejo. Então, se ligue, se concentre, toma sua aguinha aí, né, vai ao banheiro, volte livre, leve, solto. Porque esse assunto vai lhe causar dores intestinais. Dores intestinais. Brincadeira, pessoal. Presta atenção porque temos muitos detalhes, tá, nesse assunto. Se ligue. Olha aí o que eu fiz pra você. Vou de novo. Olha aí, a Ola. Por quê? De todas as invasões, essa é a mais importante. Se ligue. Destaque aí no seu caderno. Faça os exercícios, vocês vão perceber. Bom, pra gente entender a União, aliás, pra gente entender as invasões holandesas, a gente precisa compreender a chamada União das Coroas Ibéricas. Professor, o que é isso? União das Coroas? Ela nada mais foi do que o período em que Portugal e Espanha, países ibéricos, a região ibérica ali da Europa, eles se uniram, eles se fundiram, né? Nós tivemos um rei para os dois países, um rei com duas coroas. Professor, como é que ele conseguiu usar duas coroas? Poxa, idiotice, cara. Uma colocava na cabeça e uma colocava onde você quiser. Enfim, galera, é o período então em que Portugal e Espanha vão se unir. Que era um sonho, né, antigo, especialmente da Espanha. A Espanha dizia, né, e diz até hoje, alguns dizem até hoje, que Portugal não deveria nem ter nascido, sabe? Né, porque aquele paizinho que fica ali espremido entre o Atlântico e a Espanha, aquela coisa toda. Então, muitos espanhóis tinham um sonho de um dia, né, anexar Portugal. E esse sonho, pelo menos durante um bom tempo, ele se concretizou. Foram 60 anos de domínio de quem? Né? Portugal dominou a Espanha, a Espanha dominou Portugal. Né? Domínio espanhol sobre Portugal. Isso vai gerar uma série de repercussões no Brasil e vai gerar também repercussões em toda a Europa, incluindo, claro, a Holanda. Então, se liga, meu irmão. Coloquei para vocês aqui porque eu sou um professor dedicado, técnico, né, que se preocupa com o seu conhecimento, né, que se preocupa, né, com de fato a sua compreensão. Então, cara, dá trabalho, hein? Dá trabalho, hein? Valoriza, hein? Olha o que eu fiz para vocês. Né? Então, Portugal, Espanha, essas duas nações vão se unir. Coloquei um maisinho aqui. Você que gosta de matemática, olha aí, interdisciplinaridade. Né? Momento da união entre os dois, quem dominou quem, a gente já sabe. Então a Espanha dominou, né, Portugal. Né? Foi o rei espanhol que anexou a coroa portuguesa. Beleza? Vamos lá, então vamos aos fatos. Como isso aconteceu? Como é que a Espanha dominou Portugal e como é que Portugal caiu nas garras, né, dessa Espanha, dessa poderosa Espanha, que ficou ainda mais poderosa após a União Ibérica. Afinal, Portugal era uma das grandes nações do século XVI, foi a pioneira nas grandes navegações, né, da expansão marítima, e era, na época, né, cobiçada, né, por vários países e principalmente, né, a sua economia era muito cobiçada. A Espanha saiu atrás, mas também uma das grandes nações expansionistas na época, né? Bom, a gente começa a explicação da União Ibérica do porquê que isso aconteceu na data de 1578, né?
Nessa época, em 1578, Portugal era governada por um rei chamado Dom Sebastião, famoso Dom Sebastião, famoso na história, famoso na literatura, esse cara é importante. O Dom Sebastião era o rei de um país que na época passava por algumas dificuldades econômicas. Porque se você for observar a data, galera, 1578, a colônia brasileira, ou seja, o Brasil, ele estava entrando ainda na era do açúcar, do ciclo do açúcar, né? Então era um momento ainda digamos, de transição, né? De uma economia pré-colonial ali, baseada principalmente no pau-brasil, para uma economia colonial já, né, estruturada, né, organizada, que seria justamente a economia açucareira. Lembrando, pessoal, que nessa época não só o Brasil, né, estava engatinhando no aspecto do açúcar, né, mas principalmente a grande fonte de riqueza e de recursos de Portugal, que era justamente o Oriente, as chamadas Índias, né, famosas Índias, especiarias, já não rendiam, né, não rendiam tantos lucros, né, por conta do fato de que outras nações acabaram descobrindo a rota para as Índias, a concorrência, o preço do produto caiu. Então, digamos que Portugal passava por dificuldades econômicas nesse período, tá? Dificuldades econômicas nesse período. E é por isso que Dom Sebastião, né, tentando de certa forma recuperar a economia, né, portuguesa e também, né, digamos, desviar os olhares dos portugueses para essas questões, né, econômicas, ele resolveu fazer uma guerrinha, cara. Resolveu fazer uma guerrinha. Essa guerrinha foi uma guerrinha contra os mouros. Vamos lembrar que mouros eram árabes, eram islâmicos que habitavam a região ali da Península Ibérica, foram expulsos naquelas guerras de reconquista, né, cristã, nada mais é do que cruzadas, são cruzadas, e que acabaram então se concentrando, aqueles que foram expulsos na área da Península Ibérica foram se concentrar ali na região do norte da África, né. Então, quando o Dom João foi para a África, para o norte da África, especialmente para a região do Marrocos, ele ambicionava, lógico, né, derrotar os árabes, né, ali na região, o que significa uma guerra santa, e isso poderia lhe dar notoriedade, né, lhe dar, evidentemente, força, né, dentro da sua nação, quer dizer, exaltando o sentimento patriótico, nacionalista e religioso, tá, isso é muito importante, mas também, né, conquistando a região do Marrocos, ele poderia conquistar uma região de intenso comércio, né. Assim sendo, poderia gerar alguns recursos econômicos a ele. Bom, deu tudo errado, né? Ele foi para o Marrocos e ali rolou a famosa batalha de Alcácer Quibir contra os mouros, e no final das contas os portugueses foram derrotados. Até aí, pessoal, a gente entende, né? Os caras foram derrotados e tudo mais. E quando a notícia chegou em Portugal mandou, né, um grupo, né, de missionários, enfim, para uma missão. A missão era simplesmente saber o que tinha acontecido ali na região, né, do Marrocos. E quando eles chegaram, viram vários corpos, aquela coisa toda, e cadê o Dom Sebastião? Não acharam o corpo do Dom Sebastião, do rei, né? Chegaram até a correr ali nos vilarejos vizinhos e tudo mais, e não acharam nenhum vestígio do rei. Quer dizer, bom, se não acharam o corpo do rei, né, morto, não acharam o rei vivo, o que aconteceu com o rei? O rei desapareceu, né? Desapareceu, e talvez um dia ele volte. A gente sabe, galera, que o rei morreu, né? A gente não sabe como ele morreu, onde foi parar o corpo dele, mas ele morreu, nunca mais voltou. Mas para os portugueses, ele um dia poderia voltar. Então nasce aí um mito chamado mito do sebastianismo, que um dia o Sebastião poderia voltar, né? Um dia o Sebastião poderia voltar para Portugal, e isso significaria também o retorno, o restabelecimento da autonomia, da soberania de Portugal, uma vez que a morte desse cara, ou o sumiço dele, abriu caminho para a União Ibérica, ou seja, a dominação da Espanha sobre Portugal. Então, na cabeça dos portugueses, a volta de Dom Sebastião não significaria só a volta do rei, mas a volta da autonomia, da soberania, tá, de Portugal.
E é por isso que é tão importante o mito do sebastianismo, né? Que é um mito também atrelado ao patriotismo, ao amor, né, nacional e tudo mais. Bom, então o cara morreu, tá? Desapareceu, enfim. E quem assumiu no lugar dele, né, na sua ausência, foi o cardeal Dom Henrique, tá? Detalhe, pessoal, tá errado aqui, né? Cardeal, já melhorou. O cardeal Dom Henrique. Por quê? Porque o cara foi tão incompetente, né? Não só do ponto de vista militar bélico, né, ser derrotado, mas ele foi tão incompetente que ele não conseguiu nem deixar herdeiros, cara. Então, esse cara não deixou herdeiros. E o único que poderia, entre aspas, assumir temporariamente era um regente, até, né, encontrarem um herdeiro legítimo, né, que era o famoso cardeal Dom Henrique. O Dom Henrique, ele, parente próximo do Sebastião, Dom Sebastião, mas ele era da igreja, né, cara? Olha o título, cardeal. Ele não poderia dar um herdeiro, tá, a Portugal, porque ele era da igreja, né, cara? Ele chegou até, né, a se esfregar com algumas mulheres contra seu voto de castidade e tudo mais, para ver se dava um filho, mas enfim, ele tava velhinho, já era velhinho, bateu as botas. Quando ele bateu as botas, meu irmão, bye bye, ele era, digamos ali, o último da dinastia de Aves, aquela dinastia tão importante da Revolução de Aves lá atrás, aquela que uniu burgueses e o rei, né, aquela que deu de certa forma condições para as grandes navegações, né, com a formação de uma monarquia forte em Portugal. Então a dinastia acaba aí porque não tem mais quem, né, possa assumir. Mas você sabe que naquela época os reis, né, os nobres, eles promoviam acordos políticos por meio de casamentos. Então sempre tinha um parente de fulano, ciclano, né, filho de pai, filho de mãe, enfim. E alguns candidatos se apresentaram, né, que tinham direito, né, a assumir o trono, mas vários candidatos tinham direito, se apresentaram para assumir o trono, né, para herdar o trono de Portugal. E, claro, um deles é o que nos importa, o chamado Felipe II. O Felipe II era o rei da Espanha e ele viu, né, com a morte do cardeal, a oportunidade de ser rei da Espanha e de Portugal. Por quê? Porque ele tinha parentesco com o avô do Dom Sebastião. Tá? Então ele tinha direito, assim como outros também tinham direito. Felipe disse, eu tenho direito e eu vou assumir Portugal. Era o sonho, né? Porque assumir Portugal não era só assumir um país ali na Europa, um país pequeno, mas era também ter a oportunidade de controlar, tá, todo, né, todo o seu mundo colonial, né? Imagina, a Espanha tinha o maior mundo colonial, né, o maior domínio colonial junto com Portugal, imagine. Agora a Espanha domina Portugal e tem acesso também aos domínios portugueses. Então era esse o sonho também do Felipe. Felipe não pensa duas vezes, ele organiza uma tropa, um exército, e antes de se decidirem, né, por um ou por outro herdeiro, ele então invade Portugal, tá, e toma então o trono. Ele tinha direito? Tinha. Mas ele, mesmo tendo direito, para que não, né, para que não existisse, né, nenhum tipo de ameaça à sua ambição, o que ele vai fazer é invadir. Ele toma, ele teve o apoio de alguns nobres, tá, interessados em participar do comércio espanhol, alguns nobres portugueses, outros rejeitaram, mas ele assina um acordo, né, com a nobreza, com a alta cúpula da nobreza portuguesa. Nesse acordo, os portugueses eles conseguiriam preservar, por exemplo, o domínio sobre Portugal, aliás, domínio sobre o Brasil, a colônia brasileira, né? Então a Espanha não poderia explorar as riquezas do território colonial brasileiro, né? As leis portuguesas deveriam também, né, permanecer. Então a Espanha deveria respeitar as tradições, né, culturais e as leis, né, toda do corpo jurídico de Portugal. Mas o que importa é que o nosso amigo então dominou, né, Portugal. É assim que a gente começa a nossa aula. Aí você fala, professor, peraí, tem um problema. O que isso tem a ver com a invasão, né, ou as invasões holandesas? Tudo, absolutamente
tudo. Só, mas por quê? Vamos lá, agora vocês vão entender. O sebastianismo é o chamado mito patriótico, Dom Sebastião, essa coisa, né, de que um dia ele vai voltar. Tem gente esperando ele, o Sebastião até hoje, né? O português sabe como é que é, né? Bom, aqui no Brasil esse mito chegou, né? E até hoje, né? Tem gente que acredita no Messias, na vinda do Salvador, da pátria. Mas enfim. Bom, e aí, né, em meio a todo esse imbróglio de coroa, de trono, de União Ibérica e tudo mais, nós tivemos um outro movimento acontecendo na Europa chamado de Movimento de Independência dos Países Baixos. Resumindo, pessoal, a Holanda e a Bélgica, né, resolvem se libertar do domínio, né, político e econômico a qual, né, se submetiam, né, na época da Espanha. Ou seja, os Países Baixos eram uma espécie de colônia espanhola na Europa, tá? Então eles tinham algumas obrigações. Eles tinham que submeter às leis espanholas, eles tinham que pagar impostos ao rei espanhol. E quando eu falo impostos, é que a Holanda começou a se destacar no final do século XVI, no século XVII, desculpa, final do século XVI e no começo, isso mesmo, do século XVII, como uma grande potência comercial. A Holanda, ela não produzia nada. A Holanda era uma espécie de Uber Eats, uma espécie de iFood, entendeu? Ela não produzia nada, mas é o que ela fazia, ela entregava, ela fazia o comércio, ela pegava de um país, levava para outro, do país levava para outro, e é assim que ela ganhava dinheiro, né? Tá certo? Ela circulava ali no mar Mediterrâneo, circulava no Oceano Atlântico, circulava no Mar do Norte. Então, ela era, de certa forma, né, uma nação comercial que cada vez mais próspera, tá? E ganhava dinheiro com vários núcleos comerciais na Europa e no Novo Mundo. Vamos lembrar que a Holanda assinou um acordo, tá, comercial com Portugal, por meio do qual exploraria o açúcar aqui no Brasil. Não sei se você lembra disso, é fundamental, cara. Não? Então vamos nessa. Desde o início do século XVI, os países então baixos eram domínio da Espanha, como disse a vocês, só para lembrar, no domínio espanhol. E a luta pela independência começa de 1572 e vai até 1609, quando da independência de fato, né, formal. Essa luta de independência, ela se deve ao fato de que o governo espanhol, especialmente o Felipe, tá? Não o antecessor dele, o Carlos, mas o Felipe, ele era muito autoritário, ele era muito arbitrário, né? Ele aplicou um forte, intenso absolutismo, né? Extinguindo qualquer tipo de possibilidade de autonomia ou qualquer tipo de possibilidade de independência, mesmo que parcial, da Holanda. Então os holandeses ficaram emputecidos, né? E principalmente o que irritou muitos holandeses foi a intolerância religiosa do Felipe. Felipe, foi um dos grandes líderes católicos do mundo, né? Foi um dos grandes nomes do catolicismo, tanto é que vai provocar guerras, inclusive com a própria Inglaterra, enfim, né? Que passa a ser, inclusive, protestante, né? Então foi um grande articulador político e religioso, né, do catolicismo na Europa. E ele queria que os holandeses aceitassem o catolicismo, só aceitassem o catolicismo, e combatia de maneira absolutamente severa, inclusive com a Santa Inquisição, mandando a gente para a fogueira, os protestantes. Vamos lembrar que a Holanda era, sim, um país protestante, constituído de burgueses e muitos calvinistas. Então você imagina o desespero, né? Você é obrigado a aceitar as leis espanholas e ainda obrigado a aceitar a religião católica espanhola. Esses foram os motivos que levaram a Holanda a iniciar um movimento de independência. Não queremos mais participar da vida espanhola, queremos romper com a Espanha. Tudo bem? Bom, e aí essa luta de independência da Holanda, ela irrita sobremaneira a Espanha. O Felipe fica muito irritado, né? Ele fica, né, toda semana xingando, né, a Holanda, mandando tropas para reprimir movimentos e protestos na Holanda. E claro que ele não perdeu a oportunidade para retalhar a Holanda, né? Ele pensou, bom, de que maneira eu posso prejudicar a Holanda? De que maneira eu posso ferrar a Holanda e os seus comerciantes, meu irmão? E aí, claro que entra o Brasil. Professor, mas por quê? Ele proibiu as transações comerciais com a Espanha, ou seja, a partir desse momento, nenhum navio holandês poderia
atracar nos portos espanhóis ou em qualquer colônia espanhola. Vou repetir, qualquer colônia espanhola. Meu, lembre-se, a Holanda ela não produzia nada, ela pegava de vários países os produtos e revendia. É aí que ela lucrava. Então, assim, perder, tá, justamente o mercado espanhol, os grandes, né, e mais próximos mercados do mundo nessa época, era, cara, com certeza um baque tremendo da economia, né, holandesa. Porém, galera, o que tem mais aí relevância na nossa aula é o fato de que ele proibiu que as colônias também espanholas, né, fizessem comércio com a Holanda. Vamos lembrar nesse momento que uma das colônias que não era espanhola, mas era portuguesa, era o Brasil. E o Brasil tinha um acordo, né? Portugal tinha um acordo. Ai, chutei aqui minha cadeira, tá doendo meu pé, caramba. Um acordo comercial com a Holanda, né? E por meio desse acordo, o açúcar era muito mais um negócio holandês do que um negócio português. Você lembra? Eles investiam, né, na infraestrutura das fazendas açucareiras, né, os engenhos. Eles refinavam, eles transportavam e eles também distribuíam, né, o açúcar na Europa, cara. Então era muito mais um negócio holandês do que um negócio português, tudo bem? Mas como você é um cara muito esperto e inteligente, ao romper esse acordo aqui do Brasil com a Holanda, Felipe II provocou aí um baque ainda mais, né, mais terrível na economia holandesa. Os holandeses vão passar décadas buscando alternativas econômicas para compensar esse lucrativo, né, mercado açucareiro, mas não vão encontrar nada melhor do que o açúcar, e aí a solução foi invadir o Brasil para controlar as regiões açucareiras e retomar, né, essa fonte absolutamente lucrativa de recursos. Entendeu agora com a ligação da União Ibérica e as invasões holandesas? Eu espero que você tenha entendido e muito bem. Bom, agora sim, a gente lembra disso. Sufocado economicamente, a Holanda invade o Brasil. Professor, beleza. Quantas vezes invadiu o Brasil? 2. E eu preciso lembrar de todas elas? Não todas elas, galera, são 2. Você tem que lembrar das 2. Só isso. Ah, e qual é a mais importante? Cara, você está fazendo muita pergunta, né? Você está fazendo muita pergunta. É incrível, né? Você não está perguntando, mas está perguntando ao mesmo tempo. A mais importante é a segunda, galera. Mas a gente não pode esquecer da primeira. A primeira invasão holandesa foi, né, em 1624 e durou até 1625. Ela foi rápida e ela se deu na região da Bahia. Os caras invadiram a Bahia, especialmente a região de Salvador, uma região próspera também, produção, né, também açucareira e outras atividades, mas principalmente essa. Bom, quando os holandeses invadiram, provocaram uma fuga maciça da população local, né? Os caras saíram com medo dos holandeses, né? Vai saber se voa uma abóbora os caras, né? Enfim. E chegaram a prender o próprio governador, né, ali da Bahia, o governador ali da região da Bahia, o governador justamente ali da província, né, da Bahia, o chamado Diogo de Mendonça. O Diogo de Mendonça tem uma curiosidade, cara. O Diogo de Mendonça, ele sabia que os caras invadiam. Um ano antes, 1623, ele já recebeu a informação, ó, os caras vão invadir. Ele falou, fazer o quê, né, meu? Né? Devia ter, não sei, professor, devia ter preparado uma grande defesa, montado exército. Bom, pessoal, eu assim, vou ser bem sincero com vocês, tá? Deveria ter feito isso, mas será que ele teria condição de fazer isso? Portugal não tava nem aí, né, meu? Os caras não investiam porcaria nenhuma, né? O cara ali tinha meia dúzia de gato pingado, uma galera deitada na rede ou tomando água de coco, entendeu? Praia, não sei, né? Que ele ia pegar meia dúzia de índio lá e tacar 2 flechas nos holandeses? Acho que não, né? Enfim. Até sabia, mas não fez nada. Foi preso, foi levado à Holanda, né? Ficou preso na Holanda, o Diogo de Mendonça. A Bahia ficou sob domínio holandês por 1 ano.
A Espanha, quando soube disso, uniu forças com as tropas portuguesas, né, e as enviou para o Brasil para o confronto contra os holandeses. Essa esquadra luso-espanhola, nossa galera, difícil, hein? Que isso, meu? Muitos erros aqui, hein? O cara tá bêbado. Tem mais um erro aqui, deixa eu ver. Luso-espanhola, fuga. Muito erro, não, galera? Aqui, ó. Esse parênteses aqui, não, esse aqui, ó. Vamos aproveitar e ajeitar aí. Lá. Volta! Esquadra Luz Espanhola, e essa esquadra teve sucesso, expulsou os holandeses. Bye bye. Tchau. Tchau. Por quanto tempo, né? Por quanto tempo? Bom, os holandeses foram expulsos, mas não desistiram de invadir o Brasil. Não desistiram de invadir o Brasil. Eles precisavam de mais recursos, ou de recursos, para financiar uma nova investida, tá, sobre o território brasileiro. E onde arranjar grana? Simples, simples, simples. Você lembra dos ingleses? O que os ingleses fizeram muito bem? Pirataria, na verdade? Apoiaram piratas, né, os corsários. Eles fizeram a mesma coisa. Os holandeses ficaram ali né, com seus navios ali no Mar do Caribe, e quando as embarcações espanholas, provenientes da América Espanhola, né, simplesmente passaram abarrotadas de prata, sabe o que eu tô falando, né, cara? Prata, né, da região, né, das regiões ali coloniais espanholas, os caras foram lá e né, navio, e ao mesmo tempo e engoliram e roubaram os espanhóis, cara. É muito curioso isso, porque eles vão pegar grana, né, da Espanha por meio de pirataria e vão financiar a invasão sobre o Brasil, que nesse momento estava sob domínio espanhol. História linda, não? Linda, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem, olha aí, ó. Brasil holandesa, primeira invasão, 1624 até 1625, foi a Salvador. E a segunda invasão que a gente vai falar agora, 1630 e 54. Essa aqui, claro, que é a mais importante para nós. Percebam, galera, eu coloquei para vocês um mapa, Tratado de Tordesilhas, eu coloquei para vocês um mapa, tá, do domínio total, a extensão máxima, tá, do domínio holandês. Os caras dominaram muitos territórios, tá, do Brasil. Pra você ter ideia, o Brasil tinha quantas? 12 capitanias, 7 capitanias, né? Um dia passaram para as mãos dos holandeses. Quase o Brasil vira holandês. Professor, se o Brasil fosse holandês, o Brasil não seria esse país atrasado, seria um país super desenvolvido. Isso é conversa fiada, viu, pessoal? Isso é bastante, né, duvidoso, tá? Por quê? Porque vários territórios no mundo foram colonizados por países desenvolvidos e estão também no fundo do poço. Uma coisa não determina a outra. Pode ser que tenha influência cultural, tudo mais, mas uma coisa não determina a outra, cara. Temos vários exemplos disso, né? Pode ver aí, tem vários territórios da África que foram colonizados por franceses, por ingleses e que não prosperaram. Vários territórios na Ásia também não prosperaram. Assim, na América também não prosperaram. Então, peraí, tá? Esse é um outro assunto. Bom, 1630 a 1654 foi a segunda invasão, e a segunda invasão foi sobre o território do Pernambuco, sobre a região do Pernambuco. Pessoal, por que Pernambuco, né? Por que Pernambuco? Eles gostavam de frevo, né? Adoravam frevo. Sabe, tem uma micareta sensacional. Carnaval de lá, nossa, é muito legal. Para de falar besteira, cara. Para de falar besteira, tá? Pernambuco foi escolhido como segundo alvo porque era o maior núcleo açucareiro do Brasil. O maior centro de produção de açúcar. Você se recorda que foi Pernambuco que recebeu os investimentos maciços da Holanda lá, né, pouco tempo atrás. Ou seja, ali no final do século XVI, início do século XVII, Pernambuco era a capital do açúcar. Não era a capital só no Brasil, era a capital do mundo, cara, do açúcar. Então, todo sentido, né? Bom,
Essa segunda invasão, ela vai de 1630 a 1654, Malucation. Os caras ficaram 24 anos nesse país. Então, na época não era país, né? Era colônia. Enfim. Bom, vamos lá. E aí, eu dividi, para facilitar a sua vida, essa segunda invasão em 3 fases, né, de dominação. A primeira fase, para 1630 a 1635, foi o período em que os holandeses tiveram que enfrentar uma resistência, né, no Brasil, uma resistência de colonos aqui no Brasil. Tá? E aqui que a gente começa a falar, os holandeses então tiveram que enfrentar uma resistência. A resistência teve nome, né? É o Arraial do Bom Jesus Christ, Arraial do Bom Jesus. O Arraial do Bom Jesus, pessoal, foi um núcleo de resistência luso-brasileira, né? Porque vamos pensar de portugueses, né? E nascidos aqui, nascidos em Portugal, enfim, colonos, né? Luso-portugueses, luso-brasileiro, luso-portugueses. Ah, bêbado é foda, não, cara. Que se esconderam entre Olinda e Recife, né, numa região pantanosa, difícil acesso, e dali eles agrediam os holandeses que se concentravam no litoral. Esses caras estavam, o Arraial do Bom Jesus, ele foi fundado no interior, tá, de Pernambuco. E ali eles praticavam uma tática de guerra chamada guerra de guerrilha, galera. Sabe o que é guerra de guerrilha? É guerra do irmão mais novo. Quer dizer, você evita o confronto direto. Por quê? Porque sabe que o outro é mais forte que você, né? Por que o irmão mais novo? Porque o irmão mais velho, né, cara, ele é mais forte. Então, num confronto, né, tradicional, frente a frente, o mais velho, ele arrebenta o mais novo, tá? Porque o cara ele é pequenininho e tal, frágilzinho. Então, o que o irmão mais novo faz? Ele é espancado, tá? Se for um confronto direto, mas quando que ele leva vantagem? Quando o mais velho está vacilando. Quando o mais velho está vacilando, né, o mais fraco, o menor, vai lá e dá uma porrada e vaza. Porrada e vaza, e sai correndo, né? Eu sei muito disso, porque eu tive uma experiência nesse sentido. Eu sou irmão do meio e eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. O mais velho batia em mim. E eu queria descontar no mais novo, eu batia no mais novo, só que o mais velho é mais velho, é mais forte, maior. O mais novo foi o último, aquela coisa, coitadinho. Aí o que acontecia? Eu apanhava do mais velho e batia no mais novo, e o meu pai batia em mim porque eu batia no mais novo porque ele é mais fraco. Cara, eu tenho um trauma terrível disso, trauma terrível, né? E aí, eu até lembro isso aí, que eu batia no mais novo, eu segurava no chão, eu batia, e ele ao mesmo tempo que ele chorava, ele também ria. Ele ria, cara. Eu falava, por que você tá rindo? Você tá sendo espancado, né? Ele falava assim, é que uma hora você vai dormir. O que é isso, cara? Terrorismo. Terrorismo. Cara, meu irmão era chamado de brinquedo assassino, Chuck, meu. Ele pegava a faca, enfiava na porta, e a gente dormia no mesmo quarto, cara. Você tem noção? 3 camas no mesmo quarto, tinha que fechar a porta, trancar, e o moleque, chegou a enfiar a faca na minha perna. Nossa, não é um bom exemplo pra vocês, pelo amor de Deus. Hoje ele se regenerou, conheceu Jesus e tudo mais. Então, assim, é tática de irmão mais novo, cara. Você vai, bate e vaza. Bate e vaza. E pratica terrorismo. Na hora que você tá dormindo, vai lá, ataca. Entendeu? Bom, esse tipo de guerra, uma guerra geralmente não tem muito sucesso, né? Que chega uma hora, né, que você é descoberto, né? E aí o mais forte, né, vence. Foi o que aconteceu. Mas quem ajudou nessa vitória dos holandeses foi um cara chamado Domingos Fernandes, né, Calabar, mais conhecido como Calabar. Não esquece o Calabar, e o cara ele é muito famoso, infelizmente, né? O Calabar, para você conhecer o Calabar, ele era um dos senhores de engenho na época. Inclusive muitos senhores acabaram fugindo, né, pro Arraial, inclusive com o próprio governador da região, né, o Matias Albuquerque. E Calabar, ele conhecia a região do Arraial do Jesus, ele participou da luta de resistência, mas um belo dia ele resolveu mudar de lado, né, cara? Ele foi, né, ao encontro dos holandeses e, em troca do perdão das suas dívidas, ele simplesmente indicou o local exato do Arraial, né? Explicou como é que funcionava, como é que eram os líderes, enfim, deu a letra, né? E aí os holandeses foram até lá e arrebentaram todo mundo, né, cara? Não tem o que fazer, o Arraial foi destruído. Além disso, o Calabar ajudou muito os holandeses a expandir os seus domínios ali
né, mais para o norte de Pernambuco, né, a estender, né, os seus domínios para vastas áreas do Nordeste até no norte do Brasil. Calabar, a pergunta que se faz, ele é um traidor, cara? Essa é uma pergunta que muitos se fizeram, né? E principalmente, pessoal, desculpa, ele também é um traidor. Ele é um traidor do Brasil, né? Ele é um traidor de Portugal, ele é um traidor, ele é traidor. Sabe que muitos historiadores se debruçaram nessa tese, né? Uns dizendo que ele não é traidor, outros diziam que ele é traidor. Eu tenho aqui uma sugestão para vocês, a obra do Chico Buarque de Holanda, que além de músico, além de poeta, enfim, né, cara, nossa, adoro o Chico. Ele é também um escritor, né, meu? Ele escreveu vários livros, tem esse aí, ó, Chico Buarque e o Rui Guerra escreveram, né, Calabar, o elogio, né, da traição. Aqui ele vai relativizar essa traição, né? Por quê? Porque Calabar traiu quem, pessoal? Ele traiu o Arraial, beleza? Ele se uniu aos holandeses. Mas ele é traidor do Brasil? Existia Brasil, pessoal? Não. Existia a nação brasileira? Existia um país independente, soberano? Não. Então ele não traiu o Brasil, ele traiu o Arraial. Mas ele traiu os portugueses? Pode até ser, traiu os portugueses. Mas ele se uniu a um invasor, se não Portugal, a Holanda. Então dá para relativizar essa questão da traição. Uns dizem que ele foi traidor, depende do ponto de vista, outros dizem que não. Tá aí a capa do livro, mas eu tenho um outro livro aqui, Chico Buarque, aqui, que virou uma peça de teatro, né? Tem um livrinho aqui antigo dele, tá? Porque é uma peça de teatro, né? Foi encenada aqui, toda escrita, né, como roteiro do teatro. Bom, vamos que vamos, galera. Bom, a verdade... Nossa, que inferno, cara. Deixa eu desligar isso aqui, o WhatsApp. A verdade é que o Arraial, a resistência, foi derrotada. E derrotada, a Holanda não tinha mais, né, com que se preocupar com outra coisa a não ser em pensar em administrar e desenvolver a região no sentido de lucrar, especialmente, não exclusivamente, mas especialmente com a cana-de-açúcar. Porque esse é o objetivo, né, galera? Esse é o objetivo, né? O objetivo, ele é ali capitalista, ele é comercial, ele é burguês, né? A Holanda é constituída de uma poderosa burguesia, então os caras estavam de olho nisso, tá? Então, a partir disso, nós temos a famosa segunda fase. E a segunda fase, eu gosto de dizer assim, a sua apostila eu nem sei se diz assim, mas o que importa é que você entenda, tudo bem? A segunda fase eu chamo de fase de consolidação e expansão. Então, o período em que os holandeses se consolidaram na região do Pernambuco e do Nordeste brasileiro, vão estender então seus domínios, por isso que é expansão territorial, mas expansão também econômica, né? E vão chamar esse domínio holandês no Brasil de Nova Holanda. Então, é uma Nova Holanda, é uma colônia holandesa no Brasil. Tá? Durante esse período merece destaque, né, no seu caderno, né, que eu destaco aqui, a figura mais importante da aula de hoje. Vou repetir, a figura mais importante da aula de hoje. Então rabisca o seu caderno, sabe, troque de caneta, coloque aí em relevo, um tatu grudado aí, ranho para grudar o caderno e falar, nossa, que importante, qualquer coisa para destacar, maluco, que é a administração na soviana. A pergunta é, se nós temos que administrar essa região, quem vai administrar? Tá? Quem vai administrar é o famoso Maurício de Nassau. Por isso que a gente fala de administração nassoviana, né? Justamente observando que durante esse período, de 1637 a 1644, a Nova Holanda foi administrada por esse fantástico, né, administrador, poeta, enfim, alguns dizem filósofo, esse cara extraordinário chamado
Maurício de Nassau, tá? João Maurício de Nassau, famosíssimo. Se você hoje for para Pernambuco, meu, falou Nassau, o cara dá um beijo na sua boca. Cara, mina, não sei, qualquer pessoa. Os caras amam Nassau. Né? Tem nome de estrada, de rua, de faculdade. Meu. O cara é um herói. O cara é herói, meu. O cara é herói pernambucano. Né? Bom, quem era Maurício de Nassau? Maurício de Nassau foi o governador geral, né, da Holanda no Brasil durante esse período. É o cara responsável por tudo, por investimento, por produção, por defesa, enfim. Ele é o administrador, ele é o bambambam aqui no Brasil. Ele foi nomeado governador geral por uma companhia, né, ou seja, uma empresa holandesa que era responsável pela administração aqui no Brasil, que é a chamada Companhia das Índias Ocidentais. Professor, mas eu já ouvi falar desse lance de Companhia das Índias. Sim, vários países tinham Companhia das Índias, né, porque Índia significa, sim, uma empresa, né, do Novo Mundo, né, uma empresa para explorar o Novo Mundo, as Índias. A Índia passou a ser usada para qualquer território que não fosse, né, europeu. Né? Chegou na América, chegou na Índia. Chegou, né, na Índia mesmo, Índia, entendeu? Então, tanto faz. Então a gente tem a Companhia das Índias Orientais, que são companhias que agem no Oriente, e companhias das Índias Ocidentais, que agem no Ocidente. Olha, a Inglaterra teve Companhia das Índias Ocidentais, Portugal, Holanda, então não confundir, essa Companhia das Índias Ocidentais portuguesas. Olha que portuguesa, burro, holandesas, tudo bem? Essa companhia que contratou Maurício Nassau e que deu a ele, né, todo o poder para administrar da melhor maneira o Brasil, holandesa, Nova Holanda. Tranquilo? Bom, o que esse cara fez? Agora você fica irritado comigo. Esse cara fez muitas coisas, por isso ele é o bambambam, por isso ele é o máximo, por isso ele é o cara, tá? o cara, né, da Holanda, e é um dos caras mais lembrados ali no Nordeste, do ponto de vista histórico, um cara sensacional, que deixou uma marca indelével na vida dos pernambucanos e da história do Brasil, né, da história do Brasil, viu? O cara é espetacular. Ele tem até menção dele, cara, em livros espíritas. O cara é foda. Bom, vamos lá. A gente então aqui, para facilitar a sua vida, vamos entender a administração dele do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, tá? Da cultura. Beleza? Do ponto de vista moçada econômico, sem dúvida nenhuma, a gente não pode esquecer que foi ele um dos caras que estendeu, tá, as fronteiras do domínio holandês no Brasil, né? Os caras chegaram a dominar até quase lá o Maranhão, lá no norte, entendeu? Vastas áreas. E claro que nesse sentido tiveram acesso a mais recursos, tiveram acesso também a mais comércio, enfim, né? Claro que a mais importante atividade econômica vai ser o açúcar, mas não significa dizer que só o açúcar gerava lucros, tudo bem? Fundamentalmente, o aumento da produção açucareira, lembrando que o açúcar era a grande moeda, né, na Europa, era o grande produto, né, a ser comercializado e era um produto altamente lucrativo. Então era a menina dos olhos na época, e a Holanda vai investir mais nisso, claro. Então, aumento da produção de açúcar, vai desenvolver novas técnicas para ampliar a produção, né, o Maurício Nassau vai fazer empréstimos aos senhores de engenho, que muitos deles estavam falidos, né, cara, olha que legal. Inclusive ele traz, né, ele chama os caras que fugiram, os senhores de engenho, que fugiram do litoral, para voltar aos seus engenhos, e eles receberam inclusive empréstimo e ajuda do Maurício Nassau. O Maurício Nassau emprestava dinheiro para reconstrução e para investimento, né, a juros baixíssimos, cara, a juros baixíssimos. A política dele era uma política de conciliação, uma política sabe, ele conseguiu ser amiguinho dos caras, tá? Os portugueses ali, os senhores engenheiros, gostavam mais dele do que Portugal ou dos portugueses, pra você ter ideia. O cara foi muito simpático, entendeu? Uma política simpática. Bom, novas técnicas, empréstimos aos senhores de engenho, isso é importante, eu vou voltar a falar disso. E para ajudar também na produção, né, não sei se isso é bom ou ruim, mas que era uma outra fonte de riqueza, tá? Ele também dominou algumas rotas, né, de tráfico de escravos, né? Ele dominou alguns núcleos
tá, escravistas lá no litoral africano, né? Você sabe muito bem que o tráfico de escravos gerava lucro, assim como também acabava por assessorar, né, os senhores de engenho no sentido de lhes prover em mão de obra. Importante você ter mão de obra, né, galera? Mas a mão de obra escrava não é justa. Não estamos questionando isso agora. A gente já questionou isso, a gente pode voltar a questionar, né, essa situação de escravidão, mas digamos que ele forneceu mão de obra para os caras, de um preço plausível, né? Então, assim, nesse sentido, a economia açucareira, teve um grande desenvolvimento, teve, né, um grande incentivo ao seu crescimento, tá? E foi muito próspera durante esse período. E os senhores engenheiros amavam Maurício Nassau, Não era Maurício Nassau no céu, Maurício Nassau na terra, Maurício Nassau sob a terra, Maurício Nassau em casa, na cama, no armário. Bom, a política. A política é uma política, como eu disse a vocês, de conciliação. Ao invés de brigar com os colonos, ao invés de brigar com os nativos, ao invés de brigar, né, com os portugueses, ele, assumiu uma política de conciliação, de amizade, de simpatia, sabe? Eu não quero vocês contra mim, eu quero vocês comigo. E, para tanto, ele promoveu uma série de liberalizações, né, de políticas libertárias, né, que era uma coisa muito, digamos, uma coisa muito inovadora na época. Se você pensar que no século XVII nós temos absolutismo na Europa, autoritarismo, rei mandando em tudo, né? Esse cara tá falando liberdade, cara, liberdade de expressão, cara. A gente, nem no Brasil a gente tá tendo direito, você vê os jornalistas perseguidos, gente pedindo retorno à ditadura, nem isso a gente tem direito aqui. Você imagina, cara, o cara do século XVII, o século XVIII é o século do humanismo, o século das liberdades, né? Tudo bem, da individualidade e tal. Não, o cara tá no século XVII, cara. Eu falei, o quê? Século XVIII, o século do humanismo, né? Século XVII, o cara tá no século XVII, o cara tá um século à frente do resto do mundo, falando em liberdade de expressão, cara. Fala o que você quiser, meu irmão. Em liberdade religiosa, puta, liberdade religiosa. Lembrando que ele era protestante, mas ele deu liberdade a judeu, deu liberdade a católico. Falou, não, é nós. Todo mundo junto, maluco. E esses caras amavam ele. Tá? Enfim, né? Nasceu, grande Nassau. Enfim, eu inventei. Perdoa. E a cultura. Puxa, cara, você acha que ele precisava investir em cultura? Você acha que ele precisava investir em alguma coisa? Cara, se fosse um típico capitalista mesmo, o cara só pensa em grana, ele tava nem aí, maluco, se o cara se gosta ou não, se você tá bem ou não tá bem. O importante é lucrar. Talvez esse seja um erro do Maurício Nassau, porque, no ponto de vista dos capitalistas, né? Porque ele estava à frente do seu tempo. O cara não tá à frente do seu tempo. Do ponto de vista cultural, pessoal, ele promoveu modernização de Recife, ele reurbanizou Recife, ele modernizou a cidade de Recife, inclusive, sabe, com uma arquitetura holandesa, sabe, cara, mais, né, calçamentos, pontes, observatório astronômico, meu irmão, tá, vieram cientistas da Europa para observar eclipse aqui no Brasil, século XVII, maluco, ó a cabeça do cara. Jardim Botânico, e pelo Jardim Botânico você poderia fazer estudos da fauna, da flora do Brasil, da região. Cara, incentiva a ciência, enquanto alguns, né, certo? Né, lutam contra a ciência, combate a ciência. Esse cara, ele investe na ciência. Sensacional, não? Zoológico, enfim, o cara tá muito à frente do seu tempo. Construção da cidade de Maurícia, cara. Cidade de Maurícia, cara. Olha o nome. O que será que tem esse nome, né? Maurícia. Homenagem a quem, né? Homenagem ao Pedro. Acho que não. A cidade de Maurícia, ela foi construída numa ilha. Uma ilha ali, né? Ali perto de Recife, né? E ele, inclusive, fez uma ponte para ligar essa ilhazinha ali, né? A ilha, hoje é a ilha de Antônio Vaz. Maurícia a Recife, né, cara? Sensacional, né? Homenagem a quem, né, cara? Museu de Arte, ele trouxe para cá uma série de artistas e pintores, com destaque ao famoso Franz Post. O Franz Post fez uma série de retratos da nossa fauna, da nossa flora, da sociedade brasileira, açucareira especialmente, no século XVII, cara. Pintor sensacional. Aliás, essa foto aqui essa foto. Essa pintura é do Franz Post. Essa aqui eu não sei se mas isso aqui é. Tá? Enfim, cara, ele é o cara. Você percebe que ele é o cara?
Mas quanto tempo vai durar essa política de conciliação, essa política de investimento, de gastos, né? O Maurício Nassau, ele foi acusado de ser perdulário. O que é perdulário? De praticar gastos exagerados com coisas fúteis que não rendiam lucro. De fato, não vai render lucro, né, galera? Você reurbaniza a cidade, investe em zoológico, você é pastor astronômico, onde está o lucro nisso, né? Então, ele foi acusado pela Companhia das Índias Ocidentais de gastar exageradamente com coisas, né, fúteis para o capitalismo, foi acusado de gastar, né, com seu próprio luxo, enfim, gastos pessoais, e claro, isso só foi acusado no momento em que a Holanda precisava de grana, né, tinha se envolvido em guerra contra a Espanha, precisava de grana, guerra, né, meu irmão? E aí pressionam que, onde tem grana? Ali, vamos ver o que está acontecendo. O Maurício Nassau está gastando com ponte, com calçamento, meu. Observatório astronômico, zoológico, o cara tá viajando. E aí ele foi pressionado e ele falou, quer saber, se vocês então não querem que eu continue aqui, acho que eu estou fazendo um péssimo governo, estou gastando demais, né, mas eu acho que tem que fazer isso com qualidade, eu quero, né, dar qualidade ao povo. Então, quer saber? Então eu tô fora, meu irmão. Então ele pede demissão. Fala, tô fora. Fazer o quê, né? E quando ele sai, o bicho pega, né, cara? Porque a nova administração, que veio depois, Maurício Nassau, né, que foi composta por 3 administradores, eles vêm com um propósito claro e simples, né? Esfolar a economia brasileira, ou seja, a nova Holanda, a fim de obter recursos para sanar as dívidas holandesas ou suprir as necessidades econômicas da Holanda. E aí o bicho pegou, né, cara? Essa nova administração vai adotar uma política de austeridade, de dureza em relação aos colonos, e essa forma de ação vai gerar revoltas. Bom, essa nova administração cobra, né, os empréstimos com juros altíssimos, né, dos senhores de engenho, e também aumenta uma série de impostos sobre a produção de açúcar. Meu, ferrou, né? Aqui o cara tem que pagar dívida com juros, aqui ele tem que pagar mais impostos. Tem dúvida do que vai acontecer? Revolta. Né? E aí rola a famosa insurreição pernambucana. Cuidado, galera, não confundir insurreição pernambucana com revolução pernambucana, tá? Revolução pernambucana vai ser mais pra frente, beleza? Século XIX. Essa aqui é a insurreição pernambucana. O que não deixa de ser, a Pernambuco vai ser um centro de rebelião, de revolta durante muito tempo na história do Brasil. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre outras revoltas que aconteceram em Pernambuco. Vai ser um núcleo muito rebelde, sabe? Muito rebelde. Assim, nem você, né, adolescente, que é rebeldia só. Assim, nossa, minha filha tá com 9 anos, cara, tá chata. Cada vez mais precoce a rebeldia, né? Bom, o que tem a ver, né, meu? E aí, rola a insurreição pernambucana. O que é insurreição? É levante, é revolta pernambucana. Essa revolta vai de 1645 a 1654. Então, se a gente for pensar, isso são o quê? Né? São 9 anos de revolta. É uma revolta, ou seja, é uma guerra né, que os colonos vão travar contra os holandeses. E essa guerra é um processo, né, que vai, evidentemente, desencadear ou desembocar, na verdade é essa a palavra, na expulsão dos holandeses. A expulsão dos holandeses aqui do Brasil. Você fala, pô, cara, ainda bem, Brasil soberano. Cara, pra que isso aí, né? Pra quem, né, cara? Vamos falar sobre isso aí também. Bom, a luta entre os colonos, cuidado quando a gente fala colonos, pessoal. Eu tô falando daqueles mesmos, tô falando dos luso-brasileiros, né? Dos portugueses, né, enfim, e que nasceram lá e vieram para cá, e daqueles que nasceram aqui. Vamos chamar de brasileiros. Tudo bem? Contra quem? Contra os holandeses. Tá? E quem começa essa revolta, né? Quem começa essa briga contra os holandeses? Você há de convir que são os senhores de engenho, né, cara? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Belezinha? São senhores de engenho, sem dúvida nenhuma. Mas os senhores de engenho, eles conseguiram levar a insatisfação, essa revolta, para as classes mais populares. Então você vai ter envolvimento de índios, vai ter envolvimento de gente pobre, branca, mas gente pobre, vai ter índio, vai ter presença de negros, cara. Olha que interessante, né? Digamos que todos os grupos aqui no Brasil, nesse momento, parece que se uniram para enfrentar o mal comum que era a Holanda, né, cara? Interessante isso aqui. Bom, Opa!
e vai enfrentar então a Holanda. Uma Holanda, pessoal, é bastante enfraquecida, né? Bastante enfraquecida, né? E por que bastante enfraquecida, galera? Porque a Holanda, ela não passava só dificuldades, né, econômicas resultado da guerra contra a Espanha. A Holanda vai enfrentar também, cara, isso que é o problema, vai enfrentar a França, e depois, em 1653, vai ter uma guerra contra a Inglaterra, porque a Inglaterra era a rainha dos mares, era a maior potência marítima do mundo, né, desde a rainha Elizabeth, ali no final do século XVI, a Elizabeth, a grande rainha, né, que derrotou o Felipe II, que você conheceu, derrotou, né, a invencível armada do Felipe II, derrotou a Espanha, e depois, se transformou numa grande potência marítima comercial, e isso vai ser a marca da Inglaterra durante séculos. E nessa época, logo depois da Rainha Elizabeth, anos depois, em 1653, o Oliver Cromwell, o líder de uma revolução puritana que vocês tiveram também no passado, né? Uma revolução liberal, uma revolução burguesa, uma revolução contra o governo absolutista. O Oliver Cromwell decreta os atos de navegação, atos esses que tinham o objetivo, né, prejudicar ao comércio holandês. Então a briga tem, né, origem numa guerra comercial. A Holanda declara guerra à Inglaterra, porque a Inglaterra prejudica o comércio holandês pelos atos de navegação, e aí você tem mais uma guerra. Essas guerras, né, que a Holanda enfrentou durante um bom tempo, elas vão minando a economia, né, holandesa e, consequentemente, né, minando a resistência ou a força bélica, né, holandesa. Então a Holanda ela tem enfraquecida por conta dessas guerras europeias, tá? E ao mesmo tempo que eles estão enfraquecida, os colonos, depois de anos de conflito, né, mas conflitos sem muito sucesso, afinal de contas, os colonos não tinham condição de enfrentar minimamente um exército mesmo enfraquecido, né, da Holanda, eles vão ter o apoio. Daí quando tem o apoio, aí é claro que as coisas mudam. Eles terão ajuda militar do Portugal a partir de 1653. Por que só 1653 que os portugueses vão enviar tropas para ajudar os colonos? Porque em 1640, você deve saber disso, Portugal consegue, né, romper com a Espanha, ou seja, acabar com a União Ibérica em 1640. E essa luta contra a Espanha pela recuperação da soberania, da independência, né, de Portugal, contou com o apoio da Holanda. Olha que curioso, a Holanda ajudou Portugal na luta contra a Espanha no sentido de romper com a União Ibérica, mas sob uma condição de que Portugal assinasse um acordo pelo qual Portugal não iria atrapalhar a Holanda nos seus interesses econômicos no Brasil durante 10 anos, ou seja, nós estamos falando da famosa trégua dos 10 anos que Portugal deveria cumprir. Então, mesmo depois digamos, de recuperar a sua independência em 1640, Portugal não poderia então atacar a Holanda pelo tratado, a trégua de 10 anos. Esse tratado foi assinado em 1641, tá, galera? Se você fizer as contas, 1641, 1651, a partir de 51, a Portugal poderia atacar a Holanda, né, com o fim do acordo. Mas Portugal só vai enviar tropas em 1653, porque as dificuldades econômicas de Portugal após, né, o rompimento com a Espanha eram profundas, tá? Especialmente do ponto de vista econômico. O país estava quebrado, arrebentado, né? Então, em 1653, há o envio de tropas portuguesas para auxiliar os colonos na luta contra os holandeses. E nesse sentido, né, a Holanda então é derrotada e é expulsa, né, do Brasil. Aí você começa a comemorar, nós vamos tomar vida do Porto, vamos, né, vamos comer um bacalhau, vamos chamar o Miguel, né, vamos chamar o Sebastião, fazer a festa lá na padaria. Pessoal, larga a mão de ser tonto, larga a mão de ser tonto. Lógico que Portugal comemorou, porque a chance de perder a colônia era muito grande e recuperou a colônia, mas que condição, né, meu? Vamos lá, vamos ver quem perdeu, ver quem ganhou essa paradinha. Consequências da expulsão, pessoal. Consequências da expulsão da Holanda do Brasil. Tá? Nós estamos chegando ao final desse assunto, desse tema. Se ligue. A primeira consequência é a famosa paz de Haia.
né? A Haia, sabe o que é? O território moçado-holandês. Ali, portugueses e holandeses assinaram um acordo. Nesse acordo, Portugal iria pagar uma indenização de 4 milhões de florins, né, à Holanda pela perda do território, né, no Brasil, para que a Holanda reconhecesse que havia perdido o território, para reconhecer que o território não pertencia mais a ela. Então você percebe? Portugal já era um país arrebentado, arregaçado após as guerras, após a União Ibérica, né? E ainda teve que pagar. Lógico que não vai assim, né? Enfim, vai emprestar dinheiro de quem? Né? Da Inglaterra, enfim, né? Essa história bizarra. Para pagar essa dívida, essa indenização. Além disso, galera, da Paz de Haia, você tem a ocupação holandesa. Então os holandeses são expulsos, aí você fala, agora não tem mais produção de açúcar, agora os caras se ferraram também. Não. Eles vão sair do Brasil, mas eles vão sair com know-how, eles têm conhecimento, eles têm técnicas, eles sabem como produzir, né, o açúcar, eles sabem as condições, né, necessárias para uma boa produção. Então, assim, eles saem, né, entumecidos de conhecimento, de know-how mesmo, né, galera? De expertise, né? Agora virou moda falar isso, expertise, né? Saber como fazer e tudo mais sobre a produção açucareira. E eles tinham uma graninha até, né? Eles tinham uma grana também ainda, apesar das dificuldades econômicas, tá? E aí eles vão para onde? Eles vão para as Antilhas, eles vão para uma série de ilhas ali da América Central. Na América Central, né? No Caribe, né? No Caribe, tá? Vão dominar algumas ilhas caribenhas que tinham praticamente as mesmas condições climáticas do Brasil, porque sabe que a condição climática faz toda a diferença, e ali vão voltar a produzir, vão continuar, na verdade, produzindo cana-de-açúcar. Não demorou muito que com os investimentos, com conhecimento, esses caras, acabaram fazendo dessas Antilhas uma nova colônia, né, das Antilhas uma nova colônia brasileira, entre aspas, né, um novo Brasil holandês. Quem perdeu com isso? A Holanda perdeu temporariamente, né? Porque a produção holandesa, em pouco tempo, vai alcançar a condição de primeira do mundo. Quer dizer, a Holanda vai ser o maior produtor de açúcar do mundo. O Brasil, que era o maior produtor de açúcar do mundo, vai passar para a 5ª colocação. Por quê? Porque quem, na verdade, investia, quem sustentava, moçada, o açúcar aqui no Brasil era a Holanda, né, meu? O governo português não investia nada, né? Setor privado, ou fazendo parceria com o estrangeiro. Bom, e aí, claro, né, o que restou para o Brasil? Brasil não existia Brasil, né, galera? Existia uma colônia, né, existiam colonos aqui a serviço de Portugal. A colônia brasileira, então, vai viver um período de crise, de decadência do quê? Do açúcar. O ciclo do açúcar entra em colapso, entra em crise, né? É o período da decadência, e se a economia açucareira está em baixa, né, essa é a consequência. Isso aí você tem que anotar. Eu coloquei um destaque para vocês aqui, um asterisco para não esquecer disso, tá? Aqui eu coloquei um mapinha para vocês. Eu percebo que aqui é Venezuela, tá? América do Sul ainda, e aqui próximo à Venezuela tem algumas ilhas que são as ilhas, né, as ilhas holandesas, né, as Antilhas holandesas, né, as ilhas caribenhas da Holanda, tá? E aí Portugal recuperou sua colônia, mas pegou a colônia sem a sua principal atividade, ou principal atividade em decadência. Portugal não tinha dinheiro para investir, eu também não queria investir, não queria fazer empréstimo. Quer saber? Se o açúcar está embaixo, ele tem que procurar então outro recurso, outra atividade econômica que substitua o açúcar e que seja tão rentável quanto. E é assim que a gente começa então a nossa próxima aula. Afinal de contas, esse novo produto tem que ser procurado e os caras vão acabar encontrando, né, o famoso ouro de Tolo, na região de Minas Gerais, um pouco da Bahia, enfim. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Além disso, Portugal vai viver uma outra situação. Portugal, durante um bom tempo, foi dependente, né, do comércio holandês, o acordo com a Holanda. E agora que a Holanda foi expulsa, digamos que Portugal entra na esfera de influência comercial da maior potência comercial do mundo, que de fato, né, se consolida como a maior potência comercial do mundo marítimo a partir da vitória contra os holandeses lá em 1653, né, com os atos de navegação, 1654 na verdade, né, que termina a guerra, me falha a memória,
que é a Inglaterra, né, galera? Então a Inglaterra se torna bambambam do comércio marítimo e Portugal, como nação agora decadência, vai entrar na esfera de dominação e de influência da Inglaterra. E isso a gente vai também trabalhar nas próximas aulas. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido esse assunto. A gente vai voltar para falar de um outro assunto consequência desse. Muito obrigado pela atenção. Até logo. Abraço.